Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Daniel Rezende Barros, sou aluno da turma de Introdução à Ciência de Dados, a CKP 9011, e também aluno de Mineração de Dados, a CK 0223. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês, compartilhar aí como é que foi a resolução da minha lista 5, a lista relacionada à regressão linear, né, exercício para os conceitos referentes à regressão, né, classificação de modelos de linguagem de inteligência artificial, né. Então, pessoal, a lista começa bem clássica, né, como foram os últimos exercícios. A gente vai continuar trabalhando aqui com o dataset do Fake Telegram de 2022. Então, a letra A, B, C e D são bem familiarizadas, a gente já está bem acostumado aí, né? Então, ler os dados do dataset, remover os travas-apps, linhas repetidas e textos com menos de 5 palavras. A partir da letra C começa a ficar interessante, né? Agrupar as linhas de postais iguais ou extremamente semelhantes, né? Aqui você pode utilizar uma métrica semelhante a textos, cria uma variável para representar a quantidade de vezes que a mensagem foi compartilhada. Observe que agrupar as linhas possuem as mesmas postagens. Você deve escolher como valor as variáveis data e hora da postagem, os valores de cópia mais antigas. E a letra D, né, você pode criar novos atributos numéricos, tais como a quantidade de palavras, quantidade de caracteres, etc. Então eu vou aqui já para o Jupyter Notebook, pessoal, para mostrar para vocês como é que foi essas questões iniciais, né? Então, a letra A aqui, sua importação básica através através do recurso da biblioteca Pandas, né? Então, Fake Telegram, um df.read só para testar. Então, tudo certinho. Letra B, remoção de travas-apps. Então, aqui a gente vai utilizar novamente aquele recurso da coluna travas-app, né? Aquela coluna binária que já foi categorizada pelo nosso querido amigo Gadelha aí. Então, um abraço, Gadelha. Então, a gente permanece utilizando essa lógica aqui, né? Se for true, quer dizer que não tem travas-app, então a gente pode usar. Remoção de duplicadas, utilizando o drop duplicate, aqui recurso do Pandas também. Texto com menos 5 palavras, né? Primeiro a gente faz um tratamento aqui, vendo se o texto não é nulo, e depois disso a gente faz essa lógica aqui do quantidade de caracteres, né? Se for maior ou igual a 5, então a gente deixa passar, caso contrário, não. Então com isso a gente remove muitos, por exemplo, os emoticons, né? Que tem muito emoticon no nosso dataset, que a gente já sabe. Então só um def, geramos aqui o nosso def clean, né? Então só um pequeno print aqui, tudo certo. Beleza. A letra C é que agora a gente começa a brincar aqui, né? Então agrupar os textos, né, as mensagens que são iguais ou extremamente semelhantes. Então agora a gente vai começar a usar um pouco do NumPy, NLTK, para parar as stop words e muitos recursos do scikit-learn, né? A gente vai trabalhar bastante com o tfind vectorizer para vetorizar os nossos textos e o cosine similarity, que é um recurso do sklearn justamente para calcular e medir a similaridade do texto, né? Então primeiro a gente começa aqui baixando os stop words do NTKL e aí a gente começa a tratar esses dados aí. Pessoal, aqui eu já tive bastante dificuldade, por quê? Basicamente, o nosso dataset ele é muito extenso. Então, para calcular similaridade, a gente vai ter que calcular a matriz de similaridade, né? Então, por conta do tamanho do dataset, eu não consegui, por questões de limitação aqui de hardware, eu não consegui usar o dataset completo. Então, eu realizei uma diminuição aqui, uma feature de 5.000 elementos, para só servir como experimento, né? Justamente porque os cálculos da matriz de similaridade com o dataset completo estava passando 186 GB, né? Então, estourou facilmente aqui a memória do meu computador pessoal. Além disso, eu também testei uma estratégia de neighbors, KNNs, né? Vizinhos mais próximos, para não tentar fazer o cálculo completo de toda a matriz de similaridade, mas tentar evitar alguns cálculos utilizando a estratégia do vizinho mais próximo, mas também não obtive sucesso. Então, esse aqui é o plano C já. Estou fazendo esse cálculo aqui, né, esse agrupamento de similaridade com só um batch de 5.000 amostras. Beleza? Então, aqui a gente vai começar a utilizar os recursos do scikit-learn, né? A gente está usando a vetorização do TF e DF, com os stop words em português já. Lembrando que o NTKL, ele não, por padrão, ele não aceita stop words em português, então
fiz meio que uma personalização aqui, né? Então a gente calcula o cálculo da matriz de similaridade com similaridade de cosseno, beleza? E aqui eu defini esse threshold aqui de 90% para cada agrupamento. Show? Então esses parâmetros aqui a gente vai utilizar para usar os cálculos da similaridade aqui na nossa matriz. Show? Então aqui eu continuo na lógica de agrupamento, né, utilizando agrupamentos por índices similares, beleza? Então aqui a gente vai considerar tanto as datas das mensagens, quanto também, como foi pedido na questão, né, as mensagens, a hora da postagem e o valor de cópia mais antigo, né? Então a gente considera isso aqui no agrupamento das similaridades, beleza? Show? Então com isso a gente tem um data frame de agrupamentos aqui, um grouped data. Então perfeito, a gente conseguiu aí fazer nessa terceira tentativa aí, o agrupamento de similaridade. A letra D, ele pediu para criar novos atributos, como por exemplo quantidade de palavras ou quantidade de caracteres. Então eu fiz esses dois agrupamentos aqui, né? Agrupamentos não, esses dois novos atributos. Vamos usar mais para frente. Então aqui foi como eu fiz a letra D. E agora que chega a grande estrela do show, né? Os modelos de classificação. Então, meu primeiro passo para construir um modelo de classificação, a gente vai trabalhar novamente com a nossa coluna de text content anônimos, o ID group anônimos, e aqui esse camarada group share count, de contentment, de conteúdo, né? Qual é o grande desafio aqui, pessoal? Para a gente construir um modelo, nosso dataset não possui nenhuma feature, nenhuma variável específica que determina um grau de popularidade, né? Então, não li aqui o enunciado para vocês, mas a partir da letra E, o professor pede para a gente criar um modelo preditivo, né, um regressor, para justamente prever a quantidade de compartilhamentos de alguma mensagem, né, ou seja, potencial viralização. E aqui ele dá outras, as próximas questões são diretamente relacionadas a essa questão da criação do nosso modelo de viralização, né. Mas qual que é o desafio? Não existe nenhuma feature justamente que possa ser o nosso alvo de predição, né? Não existe uma feature relacionada a quão popular é uma mensagem, quantas viralizações, quantos compartilhamentos ela teve. Então esse é o desafio. Qual foi a minha estratégia aqui? Eu utilizei os textos, as mensagens do Text Content Anonymous e os IDs dos grupos, ou seja, eu tentei criar uma relação entre quantidade de vezes que aquela mensagem foi que uma mensagem X foi compartilhada em Y grupos diferentes. Então eu utilizei esses parâmetros para usar como treinamento do meu modelo, justamente para ele aprender quais são as mensagens que podem ser mais populares e consequentemente mais viralizáveis, né? Então foi essa a minha estratégia, beleza? Show. Então vamos lá. O primeiro passo é a criação, contar, né, quantos grupos únicos as mensagens foram compartilhadas, mapear essa contagem voltada ao dataframe original. Então faço isso aqui e montar, né, justamente esses três principais variáveis que eu vou tratar, ou seja, text content anonymous, ID group, e aqui o nosso alvo no caso, né, o group share content. Então eu fiz tudo isso e a partir daí a gente pode começar para a parte de treinamento dos modelos. Então o passo 2, criar a variável target, né, que vai ser o nosso alvo de predição, que justamente vai ser o group share content. Então eu faço aqui utilizando recurso do GroupPy. Então começo a montar aqui a nossa variável target, agrego ela aqui no nosso dataframe clean, né? Então construo essa nova coluna no nosso dataset. Próximo passo, extrair as features numéricas. Então aqui eu faço a contagem e retorno o dataframe com as features numéricas contadas em cada texto. Lembrando, isso aqui é relacionado à vetorização das mensagens, né? Beleza. Próximo passo. Aqui eu faço justamente a amostragem dos dados para o nosso teste. Ou seja, lembrando que a gente está fazendo isso tudo com uma quantidade reduzida do dataframe original, né? Com só 5.000 amostras.
e salvo aqui a minha seed, né, o random state 42, para tentar reproduzir esse mesmo experimento depois. Passo 5, preparar as variáveis. Então, minha variável de predição, meu y aqui, né, os textos que estão no text content anonymous e o número de features, que é o word count, o word char e o word length. Beleza? E aqui eu começo a responder já algumas questões que o professor pediu. Ele pede para testar com pré-processamento de dados e sem pré-processamento de dados. Então aqui eu faço essa mecânica com os enagramas, né, de stop words aqui com o NKL. NKL? É, o NKL e stop words, né? Então esse aqui é o pré-processamento de dados. A letra J, ele pede o embedding, né? Então a gente faz um embedding aqui com o TF-DF, que é a vetorização dos textos. E a questão da letra K, que ele pede para fazer testes com n-gramas, bigramas e trigramas das nossas mensagens. Isso é feito aqui no n-gram range. Beleza? Aqui que ele faz os testes com os n-gramas, bigramas e trigramas, juntamente com o text vectorizer, né? Então, beleza. Depois disso tudo, a gente vai normalizar nossos dados. Então, ele pede também, o professor pede a normalização z-score e min-max. Então, eu faço aqui utilizando os recursos, novamente, do scikit-learn, né, standard scalar. Então, armazenando essas informações na minha variável x num scalar e x num xparse. Beleza? Combina as features, textos e números. Passo 9, né? Aqui que eu faço a definição do nosso modelo de regressão linear, multivariável e polinomial. Então, eu estou utilizando o modelo Ridge com alfa igual a 1.0, ou seja, meu hiperparâmetro alfa, justamente porque esse modelo já é um modelo pré-treinado muito potente, e ele já está regularizado, né, com o ElasticNet, então ele tem um desempenho muito bom. E o passo 10 nossa validação, né, o nosso K-fold cross-validation aqui, eu testei com 5 folds de validação, ou seja, são uns pacotinhos, né? Pego alguns pacotinhos da nossa matriz, da nossa amostragem total, separa ela em 5, embaralho aqui com o shuffle, né? E novamente com a nossa seed 42 para não perder a reprodutibilidade. Beleza? Então aqui também armazeno os cálculos de erro e tudo mais, salvo na variável scores. E aqui eu faço a nossa predição, nosso querido moda.fit aqui, para tentar criar esse vínculo de predição entre uma determinada mensagem e a sua viralização. Aqui no cálculo dos erros quadráticos médios RMSE, com 5 folds a gente obteve um número de 2.59. Então esse número é bem baixo, aproximadamente próximo de zero, né? Então é um resultado aparentemente bom. E o RMSE por cada fold, a gente pode ver que tem 2.48, 2.39, 2.56, 2.79 e 2.74. Ou seja, cada fold ele manteve aqui uma padronização, né? Então a gente pode ver que mesmo com todos os random shuffles que a gente fez na nossa matriz, eles estão bem comportados, ou seja, eles estão bem padronizados, estão lineares. Então isso também é um resultado muito bom. E aqui só alguns exemplos de previsão, né? Essas previsões aqui, lembrando que aqui é porcentagem, né? 58% de chance de viralizar. Beleza, pessoal? Então aqui eu fiz um teste com uma frase, uma nova mensagem, né? Vamos supor que um usuário novo chegou lá no grupo e publicou essa frase aqui: Lula e Bolsonaro continuam dividindo o Brasil, com debates acalorados sobre o futuro do país. Então, peguei essa nova frase e coloquei essa feature nova para o nosso modelo predizer se essa frase vai ser ou não viralizada em todos os grupos aí que a gente tem no nosso dataset, né? Então, extrai as features, faço todo o processo novamente para fazer a predição, né? Chama a função para extrair as features numéricas, extrai os features numéricos da nova frase, transforma a frase aqui em formato vetorizável, né, para aceitar lá no modelo, transforma a feature, monta o vetor final e faça a previsão. Nosso querido model pronto predict. E aí essa frase teve aqui um resultado de 66% aqui de ser viralizável nos grupos que são conhecidos no nosso dataset. Beleza? Então aqui só para brincar, né, vou
tenho esse códigozinho aqui pronto com algumas outras frases para a gente ver ao vivaço o nosso modelo trabalhando. Beleza? Então aqui tem outras 5 novas frases. Bolsonaro critica a decisão da STS. Lula promete ampliar programas sociais, a popularização entre lulistas e bolsonaristas do mínimo. Então a gente repete o processo com essas novas 5 frases aqui. Pego as frases, vetorizo cada uma delas, extraio a quantidade de features, agrupo elas numericamente e dou o nosso querido model.fitPredict. Executando aqui, e a gente tem o resultado de a primeira fase se compartilhada aqui em 2,31% dos grupos, as outras aqui em 0,47% dos grupos, 0,48, 1,7, 7,51. Então, parece que está tudo funcionando bem aqui. Beleza, pessoal? Então, esse aqui é a resolução da nossa lista 5. Vou upar aqui. Show? Então, pessoal, muito obrigado aí pela atenção e a gente se vê na próxima lista de exercícios aí. Grande abraço. Tchau, tchau.